Olá, meus queridos alunos, eu já deixei para vocês aqui no YouTube um vídeo sobre estrutura de DNA. Vamos agora falar de replicação do DNA. E o primeiro passo nesse assunto é entender quando uma célula faz a replicação. Veja só, uma célula replica o DNA quando ela vai se dividir. Antes de se dividir, ela tem que replicar o DNA, porque cada célula filha dela tem que receber uma cópia. Então é nesse momento que uma célula duplica o seu DNA. Antes de se dividir, para que cada célula filha receba uma cópia. Mas nós temos que entender como a célula faz para replicar o DNA. Então vamos olhar essa imagem. Um erro comum dos alunos é imaginar que para replicar o DNA, a célula abre a molécula em uma ponta e vai replicando até chegar na outra. Não é assim, porque a molécula de DNA é muito comprida. Se fosse replicar de uma ponta até chegar na outra, o processo demoraria muito. O que a célula faz, na verdade, é abrir o DNA em vários pontos ao mesmo tempo. São as chamadas origens de replicação. Observe que elas formam bolhas de replicação e, à medida que essas bolhas são replicadas, o processo avança para os dois lados ao mesmo tempo. É o que está indicando aí no desenho as setas vermelhas. Veja que, por causa disso, por avançar para os dois lados simultaneamente, a replicação do DNA é chamada de bidirecional. À medida que elas avançam para os dois lados, vão se encontrando e até chegar a replicar o DNA inteiro. Se você olhar o desenho com atenção, você verá que lá em cima há apenas uma molécula de DNA, enquanto que embaixo já há duas. Perceba também que cada molécula de DNA resultante tem apenas uma fita nova, que está em lilás, e conserva uma fita antiga, que está em azul claro. Como a replicação do DNA conserva uma fita antiga, nós dizemos que esse processo é de replicação semi-conservativa. Fique atento, porque algumas questões de vestibular falam de forquilhas de replicação. O que acontece é que quando forma aquela bolha de replicação, ela gera uma forquilha de cada lado. A replicação vai avançando e as forquilhas vão se afastando até completar toda a replicação do DNA. Teve uma questão, por exemplo, que diz que as forquilhas tornam a replicação mais lenta. Está errado. Elas tornam a replicação mais rápida, porque isso permite que o DNA seja replicado em vários pontos ao mesmo tempo. Chegou a hora de vermos a replicação com detalhes um pouco mais químicos. Então vamos observar essa imagem. A enzima que faz a replicação é a DNA polimerase. Como ela faz isso? Você já sabe que o DNA apresenta um pareamento específico de bases. O A se liga com T e o C com G. Então o que a enzima DNA polimerase faz é coletar nucleotídeos que estão soltos e unir esses nucleotídeos uns aos outros, mas sempre obedecendo ao pareamento A com T, C com G. Agora, pessoal, sempre que uma célula sintetiza uma substância, ela gasta energia. Então, de onde vem a energia para a síntese de DNA? Observe que o nucleotídeo que está chegando nessa imagem, que é o nucleotídeo carregando a citosina, ele está chegando com 3 fosfatos. Bom, mas 2 fosfatos ali estão em vermelho. Por quê? As ligações de fosfato são ligações que carregam muita energia. A DNA polimerase pega esse nucleotídeo com 3 fosfatos, mas quebra a ligação entre eles, liberando 2 fosfatos. A quebra dessa ligação, que libera 2 fosfatos, libera energia que a enzima DNA polimerase utiliza para unir um nucleotídeo ao outro. Essa imagem que nós acabamos de ver levanta 2 questões interessantes. A primeira é que eu lhe disse que o pareamento tem que ser correto, AT-CG. Mas como é que a DNA polimerase faz para não errar? Ora, ela verifica. Como assim? Veja bem. A DNA polimerase, digamos que tem pareado aqui um A com T. Aí ela dá um passo à frente. Só que antes de colocar o próximo nucleotídeo, ela dá um passo atrás para conferir se o que ela fez está correto. Se estiver correto, tudo bem. Ela vai para frente e acrescenta um novo nucleotídeo. Se não tiver, ela corrige o que ela fez. Então, sempre antes da DNA polimerase acrescentar um novo nucleotídeo, ela confere o par que está atrás. Só que isso gera um problema. Se ela tem que conferir um par que está atrás, ela então não é capaz de começar a síntese de DNA quando o DNA está em fita simples. Ela só consegue sintetizar o DNA
se atrás dela já tiver um trecho duplicado que ela possa conferir. Como é que a célula resolve esse problema? Para resolver essa questão, uma outra enzima entra em ação, é a enzima primase. O que a primase faz é parear ao DNA um pequeno trecho de RNA, que no desenho aí aparece em verde. Uma vez que a primase pareou ao DNA um trecho de RNA, a enzima DNA polimerase tem condições de, a partir daí, sintetizar o DNA. Uma outra questão que aquele desenho que a gente viu lá atrás nos deixou é a seguinte. Nós vimos que a energia para sintetizar o DNA está no próprio nucleotídeo que chega com 3 fosfatos. Porque é preciso, a partir dali, fazer a ligação entre aquele fosfato e o carbono 3 da pentose do nucleotídeo que está acima. Só que se é assim, significa que novos nucleotídeos só podem ser adicionados ao lado 3'. Ou seja, o DNA novo só pode crescer do sentido 5', 3'. Observe a imagem. Bem, vamos agora ver o processo de replicação por inteiro. Primeiro passo. Na frente vai uma enzima chamada helicase. Ela está aí no desenho em laranja, lá na frente abrindo a dupla hélice. O papel da helicase é esse mesmo, abrir a dupla hélice. A fita de cima, nesse desenho, é a chamada fita líder. Ela recebe o nome de fita líder porque ela está na orientação correta. Ou seja, a DNA polimerase, que está representada aí como uma rosquinha, vai sintetizando a fita nova de DNA, que está em vermelho, no sentido 5', 3'. Então, nesse caso, não há dificuldade nenhuma. À medida que a helicase abre o DNA, a DNA polimerase vai sintetizando a fita líder. Só que o DNA apresenta uma orientação antiparalela entre as suas duas fitas, lembra? Isso significa que se uma fita está na orientação correta, a outra não está. Na outra fita, que é a fita de baixo aí no seu desenho, nós damos o nome de fita retardada. Nesse caso, é preciso fazer um primer, que está em verde, e sintetizar um trecho de DNA no sentido contrário ao sentido para onde a helicase está indo. Isso faz com que a fita retardada seja sintetizada de trechinho em trechinho, gerando os chamados fragmentos de Okazaki. Então, a fita de cima, que é a fita líder, não precisa de fragmentos de Okazaki, mas a fita de baixo, como está no sentido contrário, ela precisa sim de fragmentos de Okazaki. Eu vou ser bastante honesto com você. Eu sei que aprender isso nessa rapidez é bastante difícil, mas tem uma solução. Já que você está aqui no YouTube, existe uma animação que colocaram aí no ar, muito boa, muito boa. Dê uma olhada nessa animação que você vai entender bem mais fácil o que eu acabei de falar. Olha aí o endereço dela. Meio chatinho o endereço, né? Eu sei que é, mas olha, garanto para você. Pode dar uma olhada nessa animação que você vai gostar. Você vai entender esse processo que eu acabei de explicar com muita facilidade. Anotou? Não se desespere não. Se você teve dificuldade de anotar esse endereço, não tem um resumo do vídeo? Aqui no YouTube aparece o resumo do vídeo. Eu vou colocar no textozinho do resumo o endereço desse site, ok? Pessoal, replicação do DNA é isso. Até a nossa próxima aula, que será sobre a transcrição do DNA. Grande abraço.